Olá, meus amigos, companheiros de estudo. Estamos aqui mais uma vez, hoje para o estudo em grupo, do livro Os Mensageiros, de André Luiz e Chico Xavier. Hoje o capítulo 15. A viagem. Depois de empregarmos o processo de condução rápida, atravessando imensas distâncias, surgiu uma região menos bela. O firmamento cobria-se de nuvens espessas e alguma coisa que eu não podia compreender impedia-nos a volitação com facilidade. Creio que o mesmo não acontecia com o nosso instrutor. Mas Vicente e eu fazíamos enormes esforços para acompanhá-lo. Aniceto percebeu de pronto nossos obstáculos e considerou: será conveniente utilizarmos a locomoção. A atmosfera começa a pesar muitíssimo e não devemos andar muito distante do Campo da Paz. Não precisaremos ir até lá. Todavia, descansaremos no posto de socorro. Reencontraremos ali os recursos indispensáveis. Mas que isso? Perguntei, admirado da profunda modificação do ambiente. Estamos penetrando na esfera das vibrações mais fortes da mente humana. Achamo-nos a grande distância da crosta. Entretanto, já podemos identificar, desde logo, a influenciação mental da humanidade encarnada. Amigos, isso é muito sério. Eu não sei se vocês viram um trabalho que eu postei, chama No Princípio Era o Verbo, que fala das energias mentais. A gente precisa se preocupar mais com isso. Olha a sujeira, entre aspas, que a nós encarnados promovemos em toda a atmosfera da Terra. Os nossos pensamentos, os filmes, as notícias, tudo aquilo que a gente perde tempo mentalizando, vira lixo no plano espiritual. Entre aspas, cascalho. Então, se cada um de nós começar a se preocupar um pouquinho mais, a gente vai melhorar essa atmosfera, não é? Vamos continuar. Grandes lutas desenrolam-se nesses planos e milhares de irmãos abnegados aqui se votam à missão de ensinar e consolar os que sofrem. Em parte alguma, escasseia o amparo divino. Nesse instante, chegáramos ao cume de uma grande montanha, envolvida em sombra fumarenta. No solo desenhavam-se trilhas diversas, à maneira de labirintos, bem formados. Observando-nos a estranheza, Aniceto falou com otimismo: sigamos. Nesse momento, ó Deus de bondade, alguma coisa imprevista me felicitava o coração. Constatado às sombras, raios de luz desprendiam-se intensamente de nossos corpos. Extraordinária comoção apossou-se de minha alma. Vicente e eu ajoelhamos um só tempo, banhados em lágrimas, enviando ao Eterno os nossos profundos agradecimentos em votos de júbilo fervoroso. Estávamos embriagados de ventura. Era a primeira vez que me vestia de luz, luz que me irradiava de todas as células de meu corpo espiritual. Aniceto, que se mantinha de pé a contemplar com expressão de alegria, falou comovidamente: muito bem, meus amigos. Agradeçamos a Deus os dons de amor, sabedoria e misericórdia. Saibamos manifestar ao Pai o nosso reconhecimento. Quem não sabe agradecer, não sabe receber e muito menos pedir. Que emoção, né? Durante muito tempo, Vicente e eu mantivemos-nos em prece repleta de alegria e lágrimas. Em seguida, retomamos a marcha como se estivéssemos vestidos de sublime luminosidade. As surpresas, no entanto, sucediam-se ininterruptamente. Aquelas vias de comunicação eram muito diversas das que conhecia até ali. Mergulhávamos em clima estranho, onde predominavam o frio e a ausência de luz solar. A topografia era um conjunto de paisagens misteriosas, lembrando filmes fantásticos da cinematografia terrestre. Picos altíssimos semelhavam vigorosas agulhas de treva, desfiando na vastidão.
Descíamos sempre como viajores, ladeando escuros precipícios em país de exotismo ameaçador. Esquisita vegetação subia do solo, de espaço em espaço, entre os grandes abismos. Aves de horripilante aspecto surgiam medrosas, de quando em quando, enchendo o silêncio de pios angustiantes. Rija ventania soprava em todas as direções. Meus amigos, tudo isso no plano espiritual, no plano astral. Ainda não chegaram na crosta, no solo terrestre que a gente conhece. Então, ventos, montanhas, abismos, animais, tudo isso tinha lá. Fundamente assombrado, cobrei ânimo e perguntei ao nosso instrutor: que quer dizer tudo isso? Ignorava que houvesse tais regiões entre a crosta e nossa cidade espiritual. À nossa frente sinto um mundo novo, que me é totalmente desconhecido. Por quem sois, nobre Aniceto? Nada vos pergunto por ociosidade, mas essas terras me surpreendem profundamente. Aniceto, sempre amável, sorriu docemente e respondeu: tudo neste mundo que vemos é continuação da nossa terra. Que olhos humanos veem apenas algumas expressões do vale em que se exercitam para a verdadeira visão espiritual, como nós outros, que observando agora alguma coisa, não estamos igualmente vendo tudo. Quer dizer, além do que eles estavam vendo, tem mais coisa, que eles mesmos também não eram capazes de ver. Que incrível! Eu espero que vocês sejam capazes de imaginar isso tudo, porque é fantástico. Este, André, é um domínio diferente. A percepção humana não consegue apreender senão determinado número de vibrações, comparando as restritas possibilidades humanas com as grandes do universo infinito. Os sentidos físicos são muitíssimo limitados. Sabe o que eu lembrei? Que certos animais veem mais do que a gente. O cão escuta sons que nós humanos não escutamos. Isso mostra como a gente é limitadíssimo, mais limitado que muitos animais. Vamos seguir. O homem recebe reduzido noticiário do mundo que lhe é moradia. É verdade que tem devassado com sua ciência problemas profundos. A astronomia terrena conhece que o Sol, por medidas aproximadas, é de 1.300.000 vezes maior que a Terra, e que a estrela Capela é 5.800 vezes maior que o nosso Sol, Sabe que Arturo equivale a milhares de sóis, iguais aos que nos ilumina. Está informada de que Canopus corresponde a 8.760 sóis iguais ao nosso. Olha que imensidão. Mediu as distâncias entre o nosso planeta e a Lua. Acompanha certos fenômenos de Marte, Saturno, Vênus, Júpiter. Sonda os milhares de sóis aglomerados da Via Láctea. Conhece as estrelas variáveis, as nebulosas espirais e difusas. E não param de as observações humanas na grandeza ilimitada do macrocósmico. A ciência vai, igualmente, aos círculos atômicos, analisa a materialização da energia, o movimento dos elétrons, estuda o bombardeio de átomos e esquadrinha corpúsculos diversos. Mas todo esse trabalho, com a colaboração de lunetas de alta potência e dos geradores de milhões de volts, ainda é serviço que apenas identifica os aspectos exteriores da vida. Há, porém, André, outros mundos sutis, dentro dos mundos grosseiros, ou seja, dentro do nosso mundo. Existem mundos que a gente não é capaz de perceber. Maravilhosas esferas que se interpenetram ao olho humano. O olho humano sofre variadas limitações e todas as lentes físicas reunidas não conseguiriam surpreender o campo da alma, que exige o desenvolvimento das faculdades espirituais para tornar-se perceptível.
A eletricidade e o magnetismo são duas correntes poderosas que começam a descortinar os nossos irmãos encarnados alguma coisa dos infinitos potenciais do invisível. Mas ainda é cedo para cogitarmos de êxito completo. Somente o homem de sentimentos espirituais desenvolvidos é possível revelar alguns pormenores das paisagens sob os nossos olhos. A maioria das criaturas ligadas à crosta não entende essas verdades, senão após perderem os laços físicos mais grosseiros. É da lei que não devemos ver senão o que possamos observar com proveito. Nessa altura, Aniceto calou-se. Comovido com as instruções, guardei religioso silêncio. Agora, em meio das sombras, divisava alguns vultos negros que pareciam fugir apressados, confundindo a treva nas furnas próximas. Nosso orientador avisou cauteloso: procuremos interromper os efeitos luminosos de nosso corpo espiritual. Bastará que pensem com vigor na necessidade dessa providência. Estamos atravessando extensa zona a que se acolhem muitos desventurados. E não é justo humilhar os que sofrem com a exibição de nossos bens. Olha que coisa! Obedecendo ao conselho, verifiquei o efeito imediato. Os fios de luz que me irradiavam o corpo apagaram-se como por encanto. A excursão tornou-se menos agradável. Descíamos milagrosamente através dos despenhadeiros de longa extensão. A sombra se fizera mais densa, a ventania mais lamentosa e impressionante. Após algum tempo de marcha e silêncio, divisamos ao longe um grande castelo iluminado. Aniceto fez um gesto significativo com o indicador e explicou: é um dos postos de socorro de Campos da Luz. Incrível, né? Incrível tudo isso. A gente fica curioso para ver, né? Mas a gente não pode ainda. As observações. Como vimos no capítulo anterior, nos arredores do nosso lar, a atmosfera mais leve possibilitou a volitação, mas à medida que a atmosfera ficava mais densa, foi ficando mais penoso. Aniceto poderia facilmente vencer a dificuldade, mas indicou que passassem a caminhar. Percebemos então que havia um solo, e este nos será descrito como bastante acidentado e habitado por seres bizarros ao nosso entendimento. Quando André questiona a razão de a atmosfera ter se modificado, Aniceto explica a razão são os pensamentos dos encarnados. Isso é uma vergonha para nós, né? Apesar de estarem a grande distância da crosta, as vibrações mentais chegam a alterar negativamente aquela região toda. Gente, é tão longe ainda daqui. Imagina aqui perto como é. André descreve montanhas e caminhos, como já havíamos comentado. Há um relevo a ser caminhado, a ser observado. A atmosfera tem densidade pesada. Em um dado momento, André e Vicente percebem pela primeira vez seus corações se iluminarem. Ambos se emocionam, ajoelham-se em agradecimento. E Aniceto comenta: quem não sabe agradecer, não sabe receber, e muito menos pedir. Isso é uma lição para nós. A gente tem que prestar atenção nessa frase e tê-la viva em nossos corações. Porque pedir a gente pede, né? Mas será que a gente sabe? E nós temos sido gratos pelas dádivas recebidas todos os dias? Será? Termos braços, pernas, corpo físico, podemos ver, a maioria de nós pode ver, eu uso óculos, mas muitos são cegos. A gente tem que agradecer tudo isso. Quarto, Aniceto explica a André que as paisagens que eles estão vendo são uma continuação da Terra. Os olhos humanos só podem ver em determinadas frequências de onda. Os humanos não conseguem ver aquela paisagem. Por outro lado, eles, André e Vicente, não conseguem ver o que está além da capacidade da frequência de onda deles mesmos.
Possivelmente Aniceto via mais do que André e Vicente. À medida que evoluímos, vamos ampliando nossas percepções. Interessante. Explica Aniceto que, apesar da humanidade ser capaz de, com instrumentos, descortinar as distâncias do cosmos e das minudências dos átomos, ainda não pode ver mais, pois só podemos ver o que temos capacidade de compreender. Nós temos conhecidos que não acreditam em nem mesmo que a morte não existe. Isso é uma coisa que nós devemos agradecer todos os dias. O conhecimento das verdades espirituais, que nós sabemos só uma pontinha, mas já nos descortina uma realidade imensa. A grande maioria da população da Terra não sabe isso. Aniceto recomenda ainda reduzir o brilho pessoal, usando a mente nesse sentido, e o motivo seria não humilhar os seres que habitam nas furnas ao redor. Aqui me faz lembrar uma outra situação. É comum que as pessoas de todas as religiões que fazem entregas de ajuda a pessoas carentes, elas devem se lembrar a se vestirem com mais modéstia, não irem com joias, não irem com roupas finas. Elas devem procurar se vestir o mais modestamente possível, porque isso não vai humilhar as pessoas que vão receber essas dádivas. Então, se a gente vai na casa de alguém necessitado, que a gente vai para levar um auxílio, a gente deve ir vestido com muita modéstia, porque isso é uma forma de não humilhar a pessoa que vai receber. É uma coisa tão simples, mas que é tão importante. Foi uma grande alegria estar com vocês mais esse dia. Eu espero encontrar vocês. Eu vou ficar muito feliz se vocês deixarem comentários aqui no YouTube, lá no Facebook, porque eu preciso da opinião de vocês para eu também aprender alguma coisa que eu não percebi nesse capítulo. A gente não pode ver tudo, dificilmente a gente vê tudo. Então, eu vou ficar muito grata se eu encontrar vocês. Eu vou passar a deixar também um e-mail para esse contato. Para quem não quer escrever publicamente, pode escrever pelo e-mail. Um grande abraço, até a próxima.